Olá, alunos de engenharia da Univesp. Meu nome é Valério Almeida e eu vou acompanhar vocês no curso de resistência dos materiais. Esse curso ele tem o intuito de dar conceitos elementares de comportamento de materiais e de estruturas. Até então, vocês estavam acostumados a trabalhar na mecânica, na física, com corpos rígidos. Os corpos rígidos, na qual você representava um corpo como uma partícula rígida, onde você colocava aquela força, né? E aí você, em função daquele ponto representativo da sua partícula, você associava espaço, velocidade, aceleração, quantidade de movimento, força de atrito, enfim, grandezas físicas clássicas da mecânica. Entretanto, agora nós vamos estudar os corpos, os sólidos deformáveis, que agora, ao invés de estudar o movimento da partícula, nós vamos entrar dentro do corpo e vamos avaliar o que acontece com relação às grandezas internas dela, com relação à física, à mecânica. Assim, por exemplo, seja que esse cabo que eu estou segurando, e vamos supor que ele represente uma estrutura, um cabo de aço de uma ponte estaiada, por exemplo. Então, vamos supor que desse lado ele esteja vinculado, preso, e da outra mão eu exerço uma força. Bem, se ele está vinculado, mas vocês vão perceber que esses dois pontos aqui, que inicialmente tinham uma distância, eles se alongam. Esse alongamento foi em função de que essa minha força exercida deformou, fez uma variação relativa do comprimento inicial das fibras desse material. Na realidade, os cristais existentes nesse material se movimentaram entre si, fazendo que houvesse uma variação de deslocamento. E essa variação de deslocamento nós vamos aqui inicialmente já definir como sendo uma deformação, uma variação da sua forma. Então, com a movimentação dessas partículas aqui, cada ponto, cada diferencial dessa fibra, desses pontos aqui, eles estão sujeitos a forças internas. Essas forças internas vão tentar movimentar uma partícula, um cristal, uma fibra, em relação a outra. Isso vai fazer com que ele se alonguem, tente essas forças alongar uma partícula em relação a outra. Entretanto, o material ele tem uma capacidade resistente própria do material. Então, vai ser como se fosse um confronto. Eu tentando aplicar uma força que vai mobilizar, vai fazer com que esses cristais se desgrudem, e o material que vai tentar resistir. No fundo, a gente vai mensurar essas relações entre forças internas que solicitam as fibras e as forças resistentes, ou seja, a capacidade resistente desse material de aguentar essa força. A ponto de que, se eu aumentar essa força, vamos supor, para 100 quilos, 200, 1 tonelada, obviamente, em função desse material, eu romperia essas ligações. Ou seja, agora não mais estamos interessados no movimento da partícula, e sim estamos interessados no movimento relativo, ou internamente ao material. Isso já é a mecânica dos corpos deformáveis. Além dessas grandezas internas, a gente vai denominar de tensões. E aí a gente vai ter tensões que solicitam a peça, isso pode ser nesse simples elástico, pode ser num cabo, de um estal, de uma ponte, pode ser numa parede de uma piscina, pode ser na asa de um avião. As grandezas relacionadas são as mesmas e a gente vai ter condições de dar conceitos elementares sobre essas grandezas. Por exemplo, que eu falei, as tensões, e uma outra, a qual eu já disse, são as deformações. Também eu posso ter limites de deformações, eu preciso assegurar que aquela estrutura não tenha deslocamentos muito grandes, por questões de restrição. Por exemplo, imagine um cabo de aço segurando um outdoor. Se de repente esse cabo de aço se alonga muito, às vezes compromete a própria posição do seu outdoor. Isso já é uma limitação de projeto, não é uma limitação de ruptura, de segurança, mas é uma limitação de utilização.
ok? Assim, simplificadamente, aqui mostra o que seria a mecânica dos corpos deformáveis. Aqui a gente teria uma estrutura, uma ação de um carro através de duas forças, e agora vamos estar interessados no que acontece dentro da estrutura. Dentro da estrutura, vamos perceber que há esforços, forças internas, e aí a gente vai ter que medir essas forças internas, ok? Então temos a estrutura aqui, as suas ações, e essa estrutura ela está presa, vinculada a alguns pontos, e aí a transmissão dessas forças para esses pontos vinculados, essas forças vai entrar dentro da estrutura, fazer com que haja esforços internos, e vamos ter que medir, mensurar esses esforços e comparar com a capacidade resistente dessa ponte. Poderia ser de madeira, poderia ser de aço, poderia ser de concreto. Ok? Assim, o escopo da resistência dos materiais é simplificadamente dita nesse diagrama aqui. Temos um projeto, como disse, pode ser de um estalo de uma ponte, pode ser a própria ponte, pode ser a parede de um reservatório, ou pode ser um cabo segurando um outdoor, a asa de um avião. Enfim, temos um projeto, temos as ações, pode ser a água batendo no reservatório, né, o vento batendo na asa do avião. Temos, como essa estrutura vai estar presa, vinculada a outras, aí temos reações. Então, o conjunto das reações até as ações chegarem nas reações, a estrutura vai ser mobilizada por esforços, e aí na qual nós vamos chamar de esforços solicitantes. E aí esses esforços solicitantes vão gerar tensões dentro da peça e deformações. E o material ele tem a sua capacidade resistente. E aí a gente vai confrontar isso, a gente vai limitar a estrutura a essa sua capacidade, para que você tenha projetos seguros, e também limitar restrições de deslocamentos que muitas vezes é necessário, ok? Assim, vamos fazer verificações, se passar ok, senão a gente tem que voltar e fazer inserções, modificações no projeto para que atenda segurança e utilidade, ok? Bem, aí para começar a estudar as estruturas, há uma classificação bastante comum que nós fazemos, que é dividi-la em estruturas lineares, de superfície ou sólidas. As estruturas lineares, elas são peças na qual uma dimensão tem uma geometria, tem uma sua própria dimensão, muito superior à outra, ok? Da ordem, no mínimo, 10 vezes maior. Assim, o fluxo, os esforços, as grandezas relacionadas internamente, elas podem ser computadas, elas podem ser relacionadas diretamente a um eixo paralelo a essa maior dimensão. Nas outras dimensões, essas grandezas são pequenas, que a gente acaba desprezando nos projetos, ou em função do dimensionamento dessa peça ao longo desse eixo, já cobre os requisitos nas outras. Então, são as estruturas ditas lineares ou reticuladas, ok? Na qual nós temos exemplos, por exemplo, vigas, pilares, cabos, ok? Um segundo tipo de estrutura em termos de classificação é as estruturas de superfície, na qual uma dimensão já não é preponderante em relação à outra, as outras duas. Pelo contrário, duas dimensões são da mesma ordem de grandeza que uma terceira bem menor, aí já não pode se falar numa relação de fluxo unidimensional. Aí a gente teria que pensar em um fluxo, um campo de valores relevantes de tensão e deformação atuando na superfície, por isso estruturas de superfície. Por exemplo, placas, um caso típico usado em placas são as lajes, ok? E as paredes, na qual duas dimensões têm a mesma ordem de grandeza que uma terceira que é bem menor. E as cascas também, que são elementos de superfície no espaço. E uma terceira são sólidos, onde não as três dimensões têm a mesma ordem de grandeza, então, obrigatoriamente, nós temos que estudar essas grandezas, tensões e deformação no espaço tridimensional. Aqui são 3 exemplos de cada uma. Aqui um estádio, por exemplo, onde esse estádio ele é formado por estruturas de pilares, são as barras verticais, e horizontais são as vigas. São estruturas reticulares formando um estádio. Estruturas que a gente até chama de 1D. A 2D são estruturas de cobertura, onde uma dimensão bem menor que as outras, e aí, por exemplo, um caso de uma cobertura de uma casca. E a 3D aqui, por exemplo, um edifício,
é uma estrutura que está apoiada em uma outra, que é o solo. Aqui o solo é efetivamente 3D, ok? Bem, nesse curso básico de resistência dos materiais, nós vamos abordar simplesmente as estruturas reticuladas. Então, as estruturas formadas por barras, onde nós vamos conseguir trazer todas as grandezas importantes físicas para o seu eixo principal. Assim, ao invés de representarmos a estrutura bidimensional dessa forma, nós simplesmente vamos representá-la através do seu eixo aqui da sua retícula. E as ações também, vamos particularizar nosso estudo, as ações para que elas estejam também contidas em um plano. Então, temos um plano, por exemplo, esse plano aqui da televisão, na qual a estrutura está contida nesse plano, a sua geometria está contida no plano e as ações, essas forças, também estão contidas no plano. Então, a gente particulariza o estudo das retículas para estruturas reticuladas planas. E ao invés de representarmos assim, simplesmente a gente pode representar dessa forma, que é o que se encontra na literatura. Ok? E, bem, vamos estudar estruturas reticuladas planas e uma outra simplificação que se usa assim em projeto quando necessário para a grande maioria das estruturas, porque elas estão em regime estático, ok? Às vezes, a ponte, por exemplo, é uma estrutura e você não espera que ela se movimente, né? Então, a gente estuda estruturas nesse tipo de resistência dos materiais como estruturas estáticas. Estruturas estáticas, então, aceleração zero. Se a aceleração zero, resultante de forças e de momento zero. Então, podemos simplificadamente no plano cartesiano clássico, falar então que a resultante de forças em x, resultante de força em y e a tendência de giro da estrutura são nulas, estática das estruturas, ok? Aí, falando em estática das estruturas, temos uma estrutura e ela precisa estar vinculada, ela precisa estar coladas, soldadas, presas em outros pontos para que ela mantenha essa questão de equilíbrio estático. Aí a gente costuma referenciar esses pontos de vínculo em 3 tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de apoio de primeiro gênero. Imagine aqui está a estrutura, né, parte dela, em algum ponto dessa estrutura, eu tenho um tipo de apoio, uma articulação móvel, na qual eu vou denominar, na qual eu impeço um movimento translacional. Por exemplo, eu poderia impedir que esse ponto da estrutura ela seja impedida de ter esse movimento translacional. No plano, lembrando que a gente tem 3 movimentos, 2 translações e uma rotação. Então, eu ainda tenho liberado o movimento horizontal e a rotação desse ponto. Eu só estou impedindo o movimento translacional. Isso é uma articulação móvel e ela é simplesmente representada com essa simbologia clássica, ou com essa ou com aquela ali. É lógico, se aquele ponto ele não se movimenta, ele está vinculado, necessariamente surge uma reação, ok? E aí o sentido dela vai ser indicado pelas equações de equilíbrio. Isso é o que a gente chama de articulação móvel ou apoio simples. Um segundo caso é quando aquele ponto da estrutura ele está vinculado, ele vincula as 2 translações, vertical e horizontal, impede o movimento translacional completo do plano. Esse ponto ainda gira, ou seja, ele pode girar, fazer com que a estrutura gire, mas não se translade. Assim, aqui está a simbologia do apoio, que a gente chama de fixo, ou articulação fixa. Essa é uma simbologia, ou essa, ou aquela outra que vocês encontram nos livros. E, obrigatoriamente, como aquele ponto está vinculado, surgem 2 reações de forças, isso sempre partindo do plano. E, por último, outro tipo de vínculo do plano é o engaste. Aqui tem uma representação bem interessante, é o ponto de ônibus, né? Aquela estrutura, né, reticulada que só está preso no concreto da calçada, né? Na realidade, você está impedindo 3 movimentos ali. Você impede o movimento de translação
horizontal e vertical e impede que aquele ponto gire. A estrutura ela está impedida de ter esse movimento aqui, ó. Ela está presa de tal forma que ela não consegue ter rotação no plano. Aqui está uma referência muito interessante de uma estrutura na qual, por esses dois parafusos aqui, ó, eles geram um binário de forças de tal forma que impede que essa barra ela rotacione. E além disso, esses dois parafusos estão segurando os deslocamentos horizontais e verticais. Assim, nós temos o tipo de vínculo que nós chamamos de engaste, ok? Ou seja, sempre procure lembrar que em engaste nós temos 3 movimentos ou 3 reações relacionadas. As reações vertical e horizontal e a reação de momento. Vocês sempre costumam esquecer dessa reação de momento, mas sem ela a estrutura não fica estática. Ok, assim, podemos, então, já temos as cargas atuando na estrutura e elas estão presas. Só que vamos agora medir quão presas essas estruturas estão. Um primeiro caso elementar é quando nós temos uma barra, né? Nós temos uma barra e ela está presa simplesmente por um vínculo aqui, ó, um apoio fixo desse tipo e tem uma ação aplicada. Quando essa ação aplicar, essa estrutura ela vai se movimentar. Ela vai ter um movimento de corpo rígido, ela vai rotacionar no plano. Ó, imagine essa barra com essa ação presa só num ponto, então ela rotaciona. Essa estrutura não é estática. Essa estrutura, por exemplo, um pêndulo, né, poderia pensar como se fosse um pêndulo, ela trabalha, não está em equilíbrio. Ela tem menos vínculos necessários para impedir os 3 movimentos do plano, as 2 translações e uma rotação. Essa estrutura, então, ela não é estática, ela é menos que estática, ela é hipoestática. Ela não tem vínculos suficiente para impedir os seus 3 movimentos no plano. Esse tipo de estrutura não nos interessa no curso de resistência dos materiais. Na mecânica dinâmica das estruturas, isso é irrelevante, mas aqui nós vamos estudar a estática das estruturas e ela não nos interessa, ok? Um segundo caso, aí ó, nós já temos uma estrutura, uma simples barra, com uma ação qualquer, e temos um apoio fixo, conforme já lhe mostrei, e um apoio ali móvel. Perceba que essa restrição à horizontal impede dessa estrutura se movimentar na horizontal. E esses 2 apoios aqui impedem da estrutura se movimentar na vertical, e esses 2 apoios, com essas 2 reações, impedem dessa estrutura girar, rotacionar no plano. Ou seja, essa estrutura consegue se manter equilíbrio estático. Só que ela tem uma característica. Se nós, porventura, eliminarmos esse apoio aqui, aí essa estrutura volta à anterior e ela fica hipostática. Assim, ela está na iminência de ser uma estrutura hipostática. Ela tem exatamente o mesmo número de vínculos necessário para ela estar em equilíbrio estático. Então, é uma estrutura isoestática, ok? Diferentemente, essa daqui, ela tem vínculos superabundantes. Ela tem mais apoios aqui e de forma que, porventura, ela é uma estrutura estática, ok? E porventura, se nós eliminarmos esse apoio aqui, ó, vamos supor que isso às vezes acontece em estruturas, isso é uma representação de um pilar, de uma rodovia. Aí um caminhão vem, derruba esse pilar, e aí esse pilar ele simplesmente referenciava-se a um ponto de apoio dessa estrutura, e aí vamos supor que esse pilar seja eliminado. Então vamos supor que não exista mais esse vínculo aqui. Se vocês olharem, aí se vocês eliminarem esse vínculo aqui, essa estrutura chega a essa daqui, que é uma estrutura estática. Ou seja, essa estrutura tem superabundância de vínculos. Ela é mais que estática, é o que eu costumo dizer. Ela é uma estrutura hiperestática. Nós vamos nos concentrar nas estruturas isostáticas. Estudar as estruturas isostáticas e as hiperestáticas, na realidade, o procedimento é o mesmo, simplesmente que as hiperestáticas envolvem equacionamentos adicionais que no curso de resistência nós não vamos abordar. Ok? Então, vamos ficar nas estruturas reticuladas, contidas num plano e estáticas. Ok? E agora as ações. Aquele automóvel lá em cima da ponte
É uma ação, é uma força que atua na estrutura, que vai transmitir esforço para dentro da ponte até chegar nos seus apoios. E aí essas ações são de diversas naturezas. O próprio peso da estrutura, o seu peso próprio, é uma ação, ok? As cargas que atuam sobre a estrutura, as cargas também são ações, paredes, pessoas, ok? A própria água que bate na parede de um reservatório é uma ação, ok? E deslocamento de apoios também é um tipo de ação, é um edifício, por exemplo, um edifício apoiado em uma estrutura que seja o solo. Se o solo se movimentar, esse solo se movimentando, ele gera ação que vai ter que ser considerada no edifício, que é uma estrutura. E a variação de temperatura também é um tipo de ação que pode gerar deformações e pode ser estudado. No nosso curso, nós vamos tratar simplesmente das ações devido a peso próprio e cargas convencionais. Bem, dois tipos de cargas que é costume usar aqui na resistência dos materiais é a clássica força concentrada. Okay? Então imagine ali que nós temos o contato do pneu com aqui uma estrutura, por exemplo, poderia ser o tabuleiro de uma ponte. E esse contato aqui ó, tem uma medida, não é um ponto concentrado, né? Existe um certo comprimento de contato entre superfície e a estrutura, só que então existe uma distribuição de forças daquele pneu sobre a estrutura, só que essa dimensão é tão pequena comparada com a estrutura que eu vou considerar que essa força seja concentrada em um ponto. Então, simplificadamente, eu posso dizer que aquela força ali é uma força concentrada atuando em um certo ponto. Ok? Isso é o que vocês costumam fazer, já fizeram em disciplinas elementares da física. Entretanto, nos corpos deformáveis, há um outro tipo de ação, na qual, aqui, ó, imagine uma estrutura, uma simples barra, com uma parede sobreposta aqui, ó, aqui em cima. E essa parede está exercendo forças, né, ações sobre essa estrutura aqui. Bem, a superfície de contato entre essa ação aqui da parede sobre essa estrutura não é mais pequena comparada com a estrutura. Ela já é relevante e isso vai fazer com que a distribuição dessas forças dentro da estrutura tenha um comportamento muito diferente se nós representarmos isso por uma força concentrada. Nós vamos cometer erros de projeto grosseiros. Assim, é costume representar, é mais interessante, não é representar isso como uma força distribuída. Então, uma carga distribuída. Nesse caso, a parede tem a mesma altura e imagina-se que esse material seja homogêneo com o mesmo peso. Ou seja, existe uma força aqui por unidade de comprimento constante. Então, é uma carga distribuída constantemente. Aí a unidade disso já é força por comprimento. Ok? A representação, simbologia disso é dessa forma. Nós representamos a direção dessas ações, no caso é o peso de cima para baixo, isso é indicado em projeto, ok? De cima para baixo. Perpendicular, ela está indicando que é perpendicular ao eixo, não está representado aqui, mas isso indica que ela é perpendicular ao eixo. E essas setas aqui, ó, elas indicam que esse carregamento atua por unidade de comprimento dentro desse espectro da estrutura. E o valor dessa altura é um valor Q, dado de projeto ou a ser calculado. Então, essas são as forças distribuídas. Bem, aí começa um problema, porque os alunos estão acostumados sempre a usar mecânica de corpos com forças concentradas. Agora, quando a gente está falando em forças distribuídas, a gente vai ter que continuar usando as equações de equilíbrio. E as equações de equilíbrio, elas trabalham dentro de somatório de forças, não de forças distribuídas. Então, nós temos que fazer um sistema mecanicamente equivalente quando tiver carregamento distribuído e representar aquela força distribuída de forma concentrada para poder usar as equações de equilíbrio da estática. Assim, aqui um caso geral, imagine o eixo da estrutura, onde num certo intervalo de x1 a x2, nós tenhamos a curva de distribuição, a carga distribuída que segue uma lei genérica Q de x. Ok? E nós queremos, ao invés de representar essa força distribuída aqui, nós queremos ter um sistema equivalente de uma força concentrada.
Então, não queremos trocar essa força distribuída por uma equivalente concentrada a R. Então, ó, aqui vamos pegar um elemento infinitesimal, aqui, ó, de comprimento d de x e altura q de x, ou seja, vamos ter uma área infinitesimal aqui, na qual é relativa à área do retângulo, q de x vezes d de x. Isso vai dar uma contribuição de um dF, de um diferencial de força. E aí, então, eu posso somar essas forças em cada diferencial, de x1 a x2. Somar aqui, eu estou falando de integrar, de x1 a x2, cada parcela de forças aqui de d de f. Bem, não precisam se preocupar com essa integral. Vocês já sabem do cálculo 1, que essa integral aqui, de uma função de x1 a x2, é numericamente igual à área. Ou seja, ao invés de fazer essa integral, se nós conhecermos a geometria desse carregamento distribuído, facilmente nós sabemos calcular a sua área. Se for um retângulo, base vezes altura, porque se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, aí, ao invés de representar aquele carregamento distribuído, podemos representar por um equivalente concentrado que é numericamente igual à área. E como é uma grandeza vetorial, o sentido e direção acompanham das setas indicadas do carregamento distribuído. Okay? E mais importante, tão importante quanto a resultante de forças é qual que é a representação dessa força resultante que gere o mesmo momento daquele carregamento distribuído. Então, na realidade, precisamos achar um ponto, x barra, na qual essa força vezes essa distância x barra gere o mesmo momento que pequenas parcelas de d de f. Então, temos que achar, ó, força vezes distâncias perpendiculares, gera uma tendência de momento, e aí, em termos de função, q de x, d de x, d de f. É um diferencial de força que, vezes uma distância em cada posição x, tenha que gerar o mesmo momento. Isolando x de barra, a gente chega nessa expressão aqui, que vocês forem nos livros clássicos da mecânica geral, vão lembrar que essa integral aqui, esse quociente de integral, nada mais é que o centro geométrico da figura. Bem, aqui está um exemplo de uma barra, ó, biapoiada, e tem dois tipos de carregamentos atuando nela. Uma força concentrada e um carregamento distribuído. Queremos calcular as suas reações. Lembrando, esse vínculo aqui representa, então, translações impedidas nas duas direções, então eu tenho duas reações, Rx de A, Ry de A, e aqui um vínculo vertical, então um Ryb. Ok, então eu representei o seu corpo livre com as reações, estrutura e ação de 4 kN. Bem, e esse carregamento distribuído aqui? Eu preciso representá-lo como uma concentrada equivalente. Então, lembrando das transparências anteriores, eu vou representar esse carregamento distribuído por uma força concentrada equivalente, que é numericamente igual à área. Então, a área de um retângulo, sabemos, ainda bem, né? Que seria base vezes altura. Então, eu posso substituir essa força distribuída por uma concentrada, que é base, 3,2 mais 0,8 dá 4, vezes altura 2, isso daqui representa essa altura, que dá 8. E qual posição que eu tenho que colocá-la para que gere a mesma tendência de giro? Bem, a posição é no centro geométrico da base desse polígono. Esse polígono é um retângulo, então o centro geométrico do retângulo ainda é na metade. Então eu posso substituir essa força equivalente por uma força na metade do retângulo. Metade da base, metade de 4, costuma ser 2. Então eu posso representar essa força distribuída por uma equivalente de 8, que está atuando a 2 metros daqui. Então eu tenho esse modelo, ó, representei minha força distribuída por uma concentrada equivalente, uma concentrada já atuava lá, e as reações que eu tenho que calcular. Pronto, reação, ação, e essa estrutura ela é uma estrutura estática. Melhor, é uma estrutura isostática. E com as 3 equações de equilíbrio eu consigo calcular essas reações. Somatório de forças em x, então eu pego todas as forças que estão na direção x e estaticamente tem que estar em equilíbrio.
RXA na horizontal, RXA na horizontal. Não tem mais nenhuma outra força na horizontal, RXA em equilíbrio estático, zero. Somatório de forças em Y igual a zero, imaginando tudo que tiver para cima é positivo, RYA para cima, RYB para cima positivo, menos 8, menos 4, menos 12. Isso é uma soma vetorial, não esqueçam, equilíbrio estático. E por fim, o momento. Preciso garantir que essa estrutura não esteja girando no plano. Aí vocês têm que lembrar da mecânica, o que é momento. Momento é um produto vetorial entre distância e força. Ou vamos simplificadamente para nós aqui. Para um certo ponto, para um certo polo A, se eu tiver uma força de 10 kN na vertical, eu preciso da distância na horizontal para chegar ao momento que essa força exerce em relação ao polo A. Então, força na vertical, distância na horizontal em relação ao polo, em relação à força, 1,5. Então, 1,5 vezes 10 gera-se um momento de 15. E qual o sentido de atuação dele? Em relação a esse polo, essa força vezes essa distância tende a girar no sentido horário, de 15 kN/metro. Assim podemos aplicar aqui, ó. Podemos então usar essa equação de momento, aplicar em um certo ponto. Eu recomendo que vocês peguem um dos vínculos como polo, então eu vou pegar aqui, ó, o ponto A como polo e vou fazer equilíbrio de momento. Tudo que girar no sentido anti-horário eu vou dizer que é positivo. Então, polo aqui, então RYB, força na vertical, preciso de distância na horizontal. Isso é 4. 4 vezes RYB tende a girar no sentido que eu chamei de positivo anti-horário, 4 vezes RYB. Essa força de 8 vezes esse braço na horizontal tende a gerar um momento no sentido horário, que é o contrário do que eu convencionei positivo, 8 vezes 2, negativo, e menos 4 vezes 3,2. Ou seja, essa reação vezes essa distância tende a girar no sentido anti-horário, e essas duas ações tendem a girar no sentido horário, equilíbrio estático de momento, isolo RYB e concluo que ele é 7,2. Essa reação então é 7,2, portanto RYA, usando a equação anterior, né, chegaria a ser 4,8 e finalmente essa estrutura, com as ações e as suas reações indicadas.